Olá, gente boa do meu coração, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar o nosso estudo sobre os fluidos? Agora, o 8º módulo. E nesse 8º módulo tem coisas muito importantes para que nós possamos estudar, guardar e praticar. Vamos dar sequência ao nosso caminhar nesse campo fluídico em que todos nós estamos mergulhados. Nós vamos falar sobre as aparições e as transfigurações dos espíritos. A primeira pergunta é: os espíritos podem aparecer para nós encarnados? Será que nós conseguimos registrar a presença dos espíritos? Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, como já aprendemos. Mas como ele é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por sua própria vontade, fazer o perispírito passar por uma modificação molecular que vai torná-lo momentaneamente visível para nós. Momentaneamente. É assim que eles vão aparecer para nós, que nós vamos vê-los pela vontade deles. Mesmo que nós tenhamos evidência, clara evidência, somente com a vontade deles nós poderemos vê-los. É assim que se produzem essas aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos. Eles não são fora das leis da natureza. Nada tem de mais extraordinário do que um vapor que, quando muito rarefeito, é invisível para nós, mas que se torna visível quando nós o colocamos num ambiente condensado, refrigerado. Aí nós vamos ver esse vapor surgindo. Como é, então, o mecanismo dessa aparição? Conforme o grau de condensação do fluido perispirídico. A aparição pode ser, às vezes, vaporosa, outras vezes ela pode ser mais nítida, mais definida, e outras pode até adquirir a aparência da matéria tangível. Pode mesmo chegar a um momento de poder ser tocado com um toque real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza daquele ser que está ali diante dele. Ele não sabe dizer se é um encarnado ou se é um desencarnado. Tão tangível, tão materializada é a aparição. E essas aparições são comuns? Elas são rotineiras? Elas são constantes? Frequentemente, as aparições vaporosas é uma das formas sob a qual muitos indivíduos, muitos homens e mulheres, depois de terem morrido, se apresentam para as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas. Então se aparecem de formas vaporosas, esses fantasmas vaporosos. Existem aparições tangíveis que nós podemos pegar e sentir? As aparições tangíveis existem, só que elas são mais raras. Se bem que podemos dizer que numerosíssimos casos perfeitamente autenticados já foram presenciados. Se o espírito quer dar a se conhecer, ele imprime no seu perispírito todos os sinais exteriores que ele tinha quando estava encarnado, quando ele estava vivo. E essas aparições são a mesma coisa que a matéria da carne? É como se ele estivesse encarnado? Nós podemos dizer que essas aparições tangíveis só têm a aparência da carne. Não podem ter da carne, do corpo orgânico, as qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, eles não têm coesão da matéria, porque em realidade nelas não existe carne. Então as moléculas ficam bailando o tempo todo. Elas se formam instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como nós, os outros homens. Eles não nascem e não morrem, porque são apenas matéria etérea. São vistos e deixam de ser vistos
sem que nós saibamos de onde eles vieram, como vieram e nem para onde vão. E essas aparições podem ser mortas ou podem ser aprisionadas? Podemos contê-las em algum lugar? Claro que não. Ninguém poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto que eles não têm corpo de carne como nós temos. Se nós os golpeássemos com alguma coisa, nós atingiríamos o vácuo, porque não é um corpo físico, orgânico, materializado. E aí existe uma outra questão que nós chamamos de agêneres, com os quais só podemos confabular, nós podemos conversar, sem suspeitar de que eles sejam agêneres, mas eles não conseguem ficar por muito tempo entre nós humanos e não podem tornar-se cotidianos, diaristas de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Eles não têm estrutura para ficar muito tempo entre os encarnados. Podemos dizer também que ao olharmos para eles têm uma atitude um pouco estranha, uma coisa de insólita, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Ele transita entre os dois. O olhar é vaporoso, o brilho é estranho, não tem muita nitidez, a linguagem deles é breve, é quase sempre sentenciosa, não tem nenhum brilho e não tem a volubilidade da linguagem humana. E a aproximação deles perto de nós causa uma sensação singular, uma sensação estranha, uma espécie de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos encarnados, quais todos os outros, eles sentem algo estranho. Essa é a presença dos agêneres. Um espírito encarnado pode, assim como o desencarnado, aparecer em um local diferente de onde está o corpo físico dele? Eu posso estar em um outro lugar nesse instante, enquanto meu corpo físico está aqui? Se o perispírito dos encarnados como dos desencarnados tem a mesma origem, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso daquele onde está o seu corpo físico, com os traços, com as características que são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Eu apareceria em outro local com essas características. E por que é que não são todas as pessoas que percebem os espíritos? Porque alguns percebem e outros não. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Essa é a questão. Um espírito poderia aparecer numa reunião mediúnica a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Então, alguns veriam e outros não, mesmo os médiuns. Para alguns, ele pode se mostrar, para outros não. E por que isso acontece? Isso acontece porque as percepções nossas se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio do olho de carne, do olho físico. Pois não apenas a vista espiritual não é dada a todas as pessoas, como pode, se for conveniente, ser retirada pela vontade do espírito. Ele pode se mostrar a quem ele quer, assim como pode também, momentaneamente, se entender necessário, não se mostrar a outros. E por que alguns podem ver e outros não conseguem ver os espíritos? Essa resposta está na condensação do fluido perispirítico, nas aparições. Quando eles condensam de uma forma chegando até a tangibilidade, faltam para eles as propriedades da matéria comum. Se isso não acontecesse, as aparições dos espíritos seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas que ali estão presentes perceberiam esses espíritos. Então é devido à maleabilidade molecular do espírito. E aqui vai uma observação: nós devemos acolher com extrema reserva as narrativas de aparições individuais que, em certos casos, poderiam não passar do efeito de uma imaginação sobreexcitada. E se porventura
pode até ser uma invenção com fins interesseiros. Convém então nós levarmos em conta com muito escrúpulo as circunstâncias, se a pessoa é honrada, digna de crédito, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Temos que tomar muito cuidado com essa questão da vidência, da clarividência. Como o espírito assume a forma e a expressão de outras pessoas? Pode o espírito operar transformações na contextura molecular do seu perispírito e irradiando nesse envoltório, em torno do corpo, uma atmosfera fluídica. Ele pode produzir na superfície dessa atmosfera mesmo um corpo análogo, semelhante ao das aparições que ele deseja. E a imagem real do corpo pode se apagar? O espírito pode apagar essa imagem real do corpo e colocar outra no seu lugar? Pode. A imagem real do corpo pode se apagar, mais ou menos completamente, embaixo de uma camada fluídica e assumir outra aparência. Ou então, pode sim, quando são vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Então o espírito pode sim se apresentar com um aspecto diferente do que ele realmente é. E um espírito feio pode se tornar belo, pode se tornar radioso e até luminoso. Se ele sair do terra à terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual e pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, tornar-se radiosa e até luminosa. Mas se ele é preso de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horroroso, horrível, terrível. Assim, se operam as transfigurações que refletem sempre as qualidades e sentimentos predominantes no espírito. E como é que esse fenômeno acontece da transfiguração? Esse fenômeno ele é resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do encarnado que está vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. E o que vai distinguir as aparições desse gênero? Como é que nós podemos separar uma das outras? Nós podemos distinguir as aparições desse gênero, que geralmente elas são perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, porque se baseia na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Por isso que todos podem ver essas transformações no rosto, a pessoa assumir uma outra fisionomia, porque está acontecendo na matéria carnal essa transfiguração, tá bom? Então esse é um resumo aí do 8º módulo, que está muito mais completo lá na Gênese, para que vocês possam estudar e refletir sobre todo esse conhecimento que é importantíssimo. Paz, queridos irmãos e irmãs, que a luz do Mestre Jesus esteja sempre brilhando em nossos corações.